8h40, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você também pode opinar aqui na conversa de redação pelo canal da Itatiaia no YouTube e pelo WhatsApp 99996-7074. O primeiro temporal do período chuvoso inunda distritos de Ouro Preto e deixa várias famílias desabrigadas. Na capital, moradores amanhecem avaliando os estragos da tempestade. E Belo Horizonte tem previsão de mais chuva para hoje. O repórter Clever Ribeiro, antes da gente entrar nos comentários, vamos chamar o Clever Ribeiro, porque tem mais informações da Defesa Civil sobre quais locais vão merecer maior atenção nesta terça-feira. Clever. Eustáquio, e é bom que o morador de BH fique atento, viu? Principalmente quem reside aí nas áreas de encostas com risco de deslizamento, porque o alerta geológico permanece aqui na cidade, tá? Confirmando 8h41. Como a Itatiaia vem acompanhando, Eustáquio, noite passada, um temporal atingiu quase todas as regiões da capital, causando aí vários transtornos, né? Ao meu lado aqui, o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de BH, o Coronel Valdir Figueiredo, ele que vai detalhar pra gente as condições do tempo e os alertas para hoje e também para os próximos dias. Muito bom dia, Coronel. Muito bom dia, Eustáquio, bom dia, ouvintes da Itatiaia. A Defesa Civil renovou o alerta de risco geológico ontem à noite, risco muito forte. Nós tivemos acumulados de chuvas que ultrapassaram 200% do previsto para o mês em 7 regionais de Belo Horizonte. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas, não permaneçam próximas de áreas que estejam sobre riscos de deslizamentos, de tombamentos de muros, alagamentos, deslizamentos de encosta. Coronel, você me dizia que a chuva que caiu ontem, principalmente na região leste da capital, só acontece de 36 em 36 anos, é isso? Perfeito, Cléber. As equipes técnicas da diretoria de obras da prefeitura já fez uma análise do local, das chuvas que ocorreram na Regional Leste. Nós temos volumes acumulados que em 24 horas que estão ultrapassando 143 milímetros. Isso dá uma recorrência dessa chuva de 36 anos. Para a gente fechar, qual alerta à população de Belo Horizonte? É muito importante que as pessoas acompanhem o monitoramento que é feito pelas equipes da Defesa Civil das condições do tempo e a emissão dos alertas. Basta que as pessoas procurem por @Defesa Civil nas redes sociais e também se cadastrem através da plataforma nacional do número 40199, mandando o CEP da sua rua para o número 40199. Ok, muito obrigado. Ouvimos o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Valdir Figueiredo, da Defesa Civil de BH. Então é isso, Eustáquio. Alerta de chuva renovado para os próximos dias, alerta de risco geológico também valendo para a capital, e é bom que o morador fique atento, tá? É com você aí no estúdio. Valeu, Clever Ribeiro. 8h44. Eduardo Costa, infelizmente é a combinação perfeita, né? Infelizmente, grande impermeabilização da cidade, falta de obras de grande porte e um grande volume de chuva num curto período de tempo numa determinada região da cidade. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu prometo pro ouvinte do Conversa da Ação que eu não vou repetir isso de agora até abril, tá? Eu repito todo ano. Primeiro, a culpa não é da chuva. Segundo, a nossa imprevidência é histórica e continua. Terceiro, esse negócio de falar que choveu mais, dessa vez choveu menos, isso é esperado. Mesmo os céticos das mudanças climáticas vão ter que concordar. E com cidades impermeabilizadas, a água vai correr para as partes mais baixas e vai causar estrago. A culpa é nossa, do poder público que não faz o que devia fazer, e nós, que não colocamos o lixo no lugar certo, que não olhamos a calha na época certa, que não cuidamos da nossa parte. A chuva não tem culpa de nada. A chuva é esperada de 14 de abril, de outubro a 14 de abril, com mais frequência. Ela vem matar a nossa sede, ela vem saciar o nosso desejo de um bom banho, ela alegra nosso jardim, ela movimenta nossa agricultura, ela movimenta nossas hidrelétricas, ela movimenta nossa economia e movimenta nossa vida. Portanto, chuvas não trazem transtornos. As chuvas são a bênção de Deus, seu Stênio. Ô, Júnior Moreira, você concorda que obras de grande porte, mesmo se não me falha a memória aqui, nos últimos 20, 30 anos em Belo Horizonte, foram
A do Rio Arrudas, mesmo assim, ele ainda transborda lá na região da Tereza Cristina, e o Vila Viva, que reduziu e muito as tragédias nas áreas de risco de Belo Horizonte, nas áreas de encosta. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para todo mundo. Eu saque, sim, o Vila Viva para mim foram as grandes obras, né, que aconteceram aqui em Belo Horizonte, que ajudaram muito. Aquelas tragédias que a gente via sempre, desabamento, soterramento, né, elas ficaram um pouco de lado. Agora, os alagamentos ainda continuam, né, Eustáquio? Eu acho que essa questão da chuva passa por alguns pontos, assim, o Eduardo até tocou em alguns deles, que vão coincidir com os meus aqui. Eu acho que primeiro a questão da ocupação desordenada, impermeabilização do solo, essa questão da falta de educação da população mesmo. Um segundo ponto, quando chove muito em um curto período de tempo, foi o caso de ontem, choveu praticamente esperado para o mês inteiro, em 3 horas em algumas regiões aqui em Belo Horizonte, não há cidade no mundo que consegue suportar esse tanto de água rapidamente assim. E o terceiro entra na questão das obras que você tocou, Eustáquio. As obras ainda estão atrasadas aqui em Belo Horizonte, as coisas não estão andando bem. Nós estamos acompanhando aqui da Itatiaia, por meio de João Felipe Lore, da Ellen Araújo, fazendo visitas periódicas, né? Alguns locais que são pontos que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, né? E ontem, me parece que a cidade suportou bem, tirando ali a Cristiano Machado, que teve um alagamento, que tem uma obra grande também, teve um alagamento, na Prudente de Moraes, né, o Córrego Leitão ali, que a obra também está em andamento, mas me parece que suportou de certa forma. Na Tereza Cristina, pelo que a gente conversa com as pessoas, aquela obra que está acontecendo lá no Barreiro, né? Que tem um bolsão que estanca a água lá em cima, não deixa a água chegar de uma vez ali na Tereza Cristina, pode estar começando a dar sinais que é uma obra que pode dar certo daqui a pouco, né? Agora, a prefeitura ainda não fez uma avaliação, né, com todo mundo em relação a isso. Eu conversei com o pessoal da prefeitura há pouco, me disseram que tem uma reunião agora às 2h, hoje às 2h, para chamar todos cada responsável por regional, né, para fazer ali uma avaliação e ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é que a cidade suportou ou não. Mas me parece, Eustáquio, que eu tenho a sensação que pelo menos ali na Tereza Cristina, essas obras ali do Barreiro têm ajudado um pouquinho e evitou uma tragédia maior ontem. E para você, Rita Mundim, onde está o problema? Quais são as possíveis soluções? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu acho que eu já fui contemplado em grande parte pela fala do Eduardo e pela explicação aí do Júnior sobre as obras. Mas o que fica, né, sempre aquela questão, é que o ritmo das obras, geralmente não têm o ritmo da necessidade de solução dos problemas que geralmente são estruturais. Então é necessário mais transparência, né? Uma maior transparência nos pontos, né? Que são sempre os mesmos pontos de alagamento, de colapso da cidade em função das águas. Como disse o Eduardo, a chuva não tem culpa de nada. A falta de planejamento de uma cidade, a falta de obras para que essa cidade receba as chuvas de forma natural, isso que a gente tem que pensar e repensar. Mas, repito, a gente precisa de uma transparência em cima dos problemas. Se os problemas forem mostrados regional por regional, eu não estou falando só para Belo Horizonte, não, de uma forma genérica, então, onde são os problemas? E o que pode ser feito para resolvê-los? E aí cria-se um cronograma. Aí sim, a população pode entender que o poder público está identificando a dor, propondo soluções e dando dinheiro e prazo para que isso seja feito. Ô Mal Camargo, citei agora há pouco 2 grandes obras, intervenções em Belo Horizonte, do Rio Arrudas na década de 80 e o Vila Viva aí para os anos 2000. Por que não são feitas mais obras de grande porte? É falta de vontade política, na sua opinião? Falta de dinheiro? Bom dia. É um pouco de falta de vontade política, é um pouco de falta de dinheiro, mas é principalmente a falta de planejamento e de visão de longo prazo, né? A gente tem que separar, né, as ações de reparação e das ações preventivas. As ações de reparação têm acontecido, né? A prefeitura repara rápido os serviços.
restaura aquele estrago. Agora, é claro que isso não é suficiente, porque logo depois, ou no mesmo ano, ou no ano seguinte, vem novas chuvas e o problema retorna novamente. São sempre os mesmos pontos, são sempre os mesmos lugares, é sempre a mesma causa. E não é possível que não haja uma solução para isso, né? Eu queria destacar também as ações preventivas, né? Principalmente, eu acho que uma grande virtude que a Defesa Civil está fazendo, né? Os alertas que ela encaminha, né, aos celulares via SMS, faz com que o cidadão preste mais atenção aos riscos de cada um dos dias de chuva na capital, e essa é uma ação muito interessante. Agora, infelizmente, a principal ação preventiva não é realizada, que é a preparação para eventos adversos. E essa chuva com maior intensidade, ela é adversa, mas ela vem sempre. E alguns números não batem para mim. Por exemplo, em janeiro de 2020, nós vimos a maior chuva dos últimos 100 anos. E agora, na noite de ontem, foi a maior chuva dos últimos 36. Então, se a de 36 foi depois de 2020, não faz sentido esse cálculo, esses números que têm sido apresentados para a gente. Por isso, mais transparência, como bem diz a Rita, é fundamental neste processo. E é sempre bom lembrar, né? Que a demanda da carga da chuva tem que ser igual se faz para a carga de luz. Tudo tem que ser feito pelo pico e não pelo uso médio, porque uma hora ou não o pico vem e o pico tem que ser controlado, tem que ter dado conta da prestação de serviço para a população de Belo Horizonte. Ô Rita Mundim, olha, com a gasolina em alta, Minas Gerais vê onda de fechamento de postos de combustíveis. O dólar e o querosene encarecem ainda mais as passagens aéreas. A gente tem visto isso aí, é um problema global, e como nós somos um país pobre, né? O consumo de combustíveis, isso foi apontado na queda das vendas ao varejo no mês de agosto. Um dos principais itens, e isso é muito triste, né? O problema da inflação e da alta de preços está fazendo com que os brasileiros consumam menos combustíveis, claro, e consumam menos alimentos. Então é exatamente aonde a inflação está pegando para o mundo inteiro. Mas como a gente é um país pobre, para a gente o sofrimento é muito maior, porque a gente consome basicamente os itens essenciais. E esses itens essenciais é que estão puxando essa inflação global. E uma notícia boa acabou de sair agora, né? O IGPI, a segunda prévia do IGPM está mostrando uma desaceleração nos preços. Eu venho insistindo com isso aqui, não o caso do petróleo, porque fizeram um cartel e não querem aumentar a produção. O petróleo está havendo um aumento muito grande de demanda e não há contrapartida do aumento de oferta. Mas agora, por causa dos alimentos, a soja, o milho e a cadeia, né, e consequentemente as carnes, estão parando de subir e estão ficando um pouco mais baratos. Mas infelizmente, essa inflação global está judiando do mundo e muito mais dos países mais pobres, onde a maior parte da população consome basicamente itens essenciais. Ô Eduardo, esse fechamento de postos de combustíveis mostra que a inflação, esse preço alto, não está atingindo só o consumidor final, os empresários, os comerciantes também estão na mesma onda? Eu vi agora cedo na Record uma notícia de que 40% das padarias podem fechar também. São os ecos da pandemia. No caso de Belo Horizonte, agravados com o longo tempo que parte das atividades ficaram proibidas. O sufoco é gigantesco e não pode ser ignorado, senhor Estado. E aí, João Moreira? Só completando, Eduardo, aqui, a padaria é trigo e energia, né? Então, o trigo é em dólar e a energia é a crise hídrica. É triste mesmo, o quadro é preocupante. E para você, João Moreira, tem como reverter esse quadro aqui dentro do Brasil? Eustáquio, são dois assuntos aí que você levantou, né? A primeira, a questão das passagens aéreas, realmente elas estão mais caras. As empresas passaram por um período muito complicado e a tendência é mesmo ficar um pouco mais caras as passagens para reverter os prejuízos. Sobre a questão dessa tal onda de fechamento de postos de combustíveis, Eustáquio, eu não fiquei convencido com a fala do presidente dos postos de combustíveis. Não fiquei. Porque eu queria saber os dados. Quantos que fecharam? Qual que é a comparação com anos anteriores ou anos antes da pandemia? Né? Para eu ver essa relação. Alguns fecharam, outros abriram. Quantos foram? Sabe? Porque falar que tem uma onda de postos de combustíveis fechando, eu uso muito a Tereza Cristina para ir embora para casa. Ali tem uma concentração de postos incrível, né? Não tem nenhum posto que fechou lá, inclusive tem um que está construindo para abrir agora. Então, assim, não me convenceu. Se existe mesmo essa tal onda aí de fechamento de postos, não é por causa de alta de combustível, não. Porque o combustível está aumentando, eles não vão baixar nada a margem de lucro, a gente sabe como é que as coisas funcionam, pode ter sido outra coisa. Quer dizer, isso tudo aí que o presidente do Sindicato dos Postos disse, não me convenceu. Você também acha estranho, Mual Camargos?
o preço está lá em cima, as pessoas não estão deixando de abastecer, porque você vê sempre os postos movimentados, mas o sindicato diz que há fechamento de estabelecimentos. Os preços altos, as pessoas diminuem em si o uso de carro, né? E vão trocando outros modais. O problema, né, que nesse ponto da inflação hoje é que ela está em todos os setores. Então, quando nós começamos falando de gás de cozinha, falando de gasolina, depois em todo o tripé dos combustíveis, né, álcool, gasolina e diesel, e agora estamos no querosene, que impacta tudo. Ou seja, a inflação está em todos os setores, não está em pontos segmentados, mas o que dificulta muito a vida do consumidor. E é claro, quanto mais difícil, menos ele consome, e a tendência, então, a médio prazo, são os preços voltarem pela baixa de consumo. Os postos de combustíveis, eu concordo com o Júnior, eu tenho olhado e tenho observado, quando tenho falado isso, eu não tenho visto sinais de postos fechando na cidade. Eu acho que é algo que chama atenção, que cabe a gente observar. E, para lidar com a imprensa, é sempre bom falar, né? Vamos fazer números para poder mostrar que, de fato, essa tendência está acontecendo. 8h56. Antes da gente passar para o próximo tema, além da gente estar acompanhando agora de manhã os desdobramentos da chuva forte em Belo Horizonte, pelo interior, ontem à noite, a gente está acompanhando um incêndio de grandes proporções na região oeste de Belo Horizonte. A Fernanda Viegas está no local e traz as informações de momento. Fernanda. Eustáquio, as chamas não param por aqui. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu controlar este incêndio. A gente ouviu um estrondo agora há pouco e a informação é de que uma parte de um galpão cedeu aqui no bairro Parque São José, que faz divisa com o bairro Palmeiras. Inclusive, os moradores aqui da região, da rua Abraão João, eles estão muito preocupados porque tem um centro automotivo, Roger Car, do lado de onde o incêndio está mais intenso. Lá tem muitos carros guardados e eles não conseguem falar com o dono desse centro automotivo. Tem veículos lá dentro que não podem ser retirados porque as chaves estão guardadas dentro desse centro automotivo. Um morador conseguiu retirar apenas um carro de lá. Parece que o pessoal da região guarda também os veículos ali e eles não conseguem acesso a esse dono para poder retirar o carro. O dono do local onde está pegando fogo, de fato, do galpão, é uma empresa. Ele não consegue falar com a imprensa, ele está muito emocionado, muito aflito. Ele está ali do lado do Corpo de Bombeiros o tempo todo, passando informações, detalhes do local, eu imagino também informando o que tem dentro desse galpão, e a gente percebe que o Corpo de Bombeiros se divide. Eles estão numa rua, mas também na outra, na rua de trás, para tentar controlar estas chamas. Ameaçou chover por aqui, começou a cair algumas gotinhas, mas nada que de fato contribuísse para controlar esse incêndio. As chamas são altíssimas e agora a gente começa a perceber também o cheiro, que é muito forte, né, de fumaça por aqui. As pessoas tentam, né, encontrar os moradores daqui que são perto para poder retirar os veículos. Toda hora passa alguém aqui pedindo para retirar carros, para se afastarem, porque ainda tem sim risco dessas chamas se espalharem. A gente olha para o prédio e vê fumaça saindo para todo lado, ou seja, a chama está se espalhando muito rápido. Tem casas aqui do lado, além desse centro automotivo. Então aí, quem estiver ouvindo, se morar aqui por perto, né, tiver que retirar alguma coisa, o momento é agora. O Bombeiros diz que ainda tem risco também de alguma parte desmoronar aqui até uma explosão, Eustáquio. Tá certo. Fernanda Viegas, direto da região oeste de Belo Horizonte, perto ali do bairro Palmeiras, acompanhando esse incêndio num galpão de uniformes, e vai trazer outras informações ao longo da nossa programação. Vambora? 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira.